Olá, alunos, tudo bem? Hoje nós continuaremos a correção da página 148 até a 154. Na próxima aula a gente continua da 155 até a 161, ok? Vamos lá. Quarta questão na 148. Uma lesma caiu no fundo de um poço de 15 metros de profundidade durante o dia. Ela sobe 5 metros. Durante a noite ela desce. Ela escorrega descendo 3 metros. Em quantos dias, no mínimo, ela conseguirá sair do poço? Então, você faz o cálculo. 15 metros de profundidade é negativo, né? Então, seria primeiro dia, menos 15 mais 5, menos 3, dá menos 13. Segundo dia, menos 13 mais 5, menos 3, menos 11. Menos 11 mais 5, menos 3, menos 9. Menos 9 mais 5, menos 3, menos 7. No quinto, menos 7 mais 5, menos 3, menos 5. E no sexto, menos 5 mais 5, 0. Então, ela irá conseguir sair do poço em, no mínimo, 6 dias. Acertou? Se sim, meus parabéns. Para efetuar essas adições, ele quer que você use a calculadora, faz o jogo de sinal, mais com menos, menos, mais 4 com menos 3, mais 1. Menos 1 com menos 5, menos 6. Menos 6 com mais 2, menos 4. Sinais diferentes, subtrai e conserva o sinal do maior valor absoluto. Mais 4 com mais 8, mais 12. Mais 5 com menos 1,7, 3,3. E menos 9,02 com mais 2,3, menos 6,72. Quinta questão. Temos aqui o saldo da balança comercial, que é obtido pela diferença entre o valor arrecadado com exportações e o valor gasto com importações em determinado período de tempo. Na letra A, ele fala em qual ano apresentado no gráfico a balança comercial obteve o maior saldo. Nós observamos aqui que o maior saldo foi em 2017 e o menor saldo foi em 2014, com menos 4,1. Qual é a diferença entre o saldo de 2014 e 2015? Você vai pegar o valor que ele quer 2014, né? 2015 e subtrair. Então, nós vamos... Ou, no caso, ele quer saber a diferença, né? Diferença é subtração. Então, 19,7 menos 4,5. Então, menos com menos fica mais. 19,7 mais 4,5, a diferença foi de 23,8 bilhões de dólares. Qual foi o saldo da balança comercial brasileira de 2015 a 2017? Iremos pegar os três valores, 19,7, 47,7 e 67. Somar os três valores será 134,4 bilhões de dólares. Sexta questão. O esquema lado representa a altitude de alguns pontos em relação ao nível do mar. Escreva uma subtração e determine a diferença de altitude entre os pontos A e C. Então, aqui o ponto A, ele está bem na sequência de 800, com a diferença de C. Onde está C? O ponto C está abaixo do nível do mar, a 300 metros, então ele é negativo. Ele quer saber a diferença. Nós iremos pegar 800 menos 200, porque quando ele está abaixo do nível do mar, ele fica negativo. Jogo de sinal, menos com menos, mais 800 mais 200, 1000 metros de diferença do ponto A ao ponto C. Ponto B, que é 100 metros, aqui ó, de 0 para cá, ele está indo de 100 em 100, né? 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900. E ele quer o ponto D. O ponto D está a 500 metros abaixo do nível do mar. Menos com menos, mais 100 mais 500. 100 mais 500, no caso aqui a diferença é 600 metros. Ponto A aqui 800 e o ponto D 500. 8 mais 500, 1.300 metros de diferença. Questão 7. O saldo de gols de um time em um campeonato é dado pela diferença entre os gols marcados e os gols sofridos, como podemos observar. Sem efetuar os cálculos, determine quais times ficaram com saldo de gols negativo nesse campeonato. Qual você pode observar é o Vasco e o Sport. Calcula o saldo de gols de cada time. Então, a gente vai pegar o valor do Santos, 42
do Santos, 42 menos 32, foram 10. Do Vasco, 47 menos 40, foi menos 7. Sport, 46 menos 58, menos 12. Cruzeiro, 47 menos 39, 8. E Palmeiras, 61 menos 45, 16. Lendo aqui, na oitava questão, ele pede para que você calcule a diferença entre a menor e a maior temperatura já registrada. A maior temperatura aqui nós temos 56,7 graus, menos a menor temperatura registrada, que foi menos 80, imagina, né? Nossa Deus, menos 89 graus negativo, é muito frio. Assim como 56, muito quente. E a diferença total entre eles todos serão 145,9 graus Celsius. No Brasil, vamos ver o Brasil. O Brasil já chegou a temperatura de 44 graus, meu pai. E o valor mais baixo, menos 11,1, muito frio. Então, a diferença total entre eles é 47 menos com menos mais, somando dá 55,8 graus Celsius. Aí, a próxima atividade, que a gente falou que a gente vai até a 154, né? 153. Primeira questão, efetue as multiplicação. 3 vezes 8, 24, mais com menos, menos. Menos com mais, menos, 9 vezes 4, 36. Menos com menos, mais, 4 vezes 3, 12. Mais com menos, menos, 7 vezes 2, 14. Menos com menos, mais, 5 vezes 9, 45.